A inflação está explodindo, o seu dinheiro vale cada vez menos, o real está cada vez mais valorizado e o seu poder de compra só reduz a cada mês que passa. O IPCA nos últimos 12 meses já passou de 8% ao ano e o IGPM também acumula surpreendentes 35% no mesmo período. E o problema não para por aí. Se você tem dinheiro na poupança, por exemplo, o rendimento dela atual está abaixo de 3% ao ano. Isso é 5 pontos percentuais abaixo da inflação e a Selic, por exemplo, também está 4,25% ao ano, também 4 pontos percentuais abaixo da inflação. E aí você deve estar se perguntando, é o fim do mundo? O que eu tenho que fazer com o meu dinheiro? Nesse vídeo aqui eu separei 6 investimentos que você pode fazer para se proteger da inflação, para proteger o seu patrimônio. Eu vou te falar todos eles, mas não vou explicar exatamente o que é cada um deles, porque eu já tenho vídeos aqui no canal falando isso, mas eu quero te mostrar o porquê que cada um desses investimentos te protege contra a inflação no longo prazo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo e se você é novo por aqui, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse, para você aprender a investir o seu dinheiro e conseguir também lucrar bastante dinheiro no longo prazo. Bora lá então! O primeiro investimento que eu quero falar nesse vídeo são as ações. E caso você não saiba ainda, ações são pedaços de empresa. Quando você compra uma ação, você se torna dono daquela empresa e, consequentemente, você tem direito à valorização daquela empresa no longo prazo e também àquela distribuição de lucros que a empresa faz, é o que a gente chama de dividendos. E o que acontece aqui é que quando você investe em boas empresas, por mais que o custo dela aumente, que o valor das coisas que ela precisa comprar está aumentando por conta da inflação, ela tem o poder de repassar esse aumento para os seus consumidores, para os clientes finais ali. Então, mesmo que a inflação esteja explodindo no longo prazo, muitas vezes a empresa pode acabar conseguindo repor essa inflação e manter a sua margem de lucro. Por isso, quando você investe em ações no longo prazo, além de repor aquela inflação do seu patrimônio no longo prazo, ela também vai te trazer um ganho real, um ganho acima da inflação, principalmente se você souber escolher boas empresas, empresas com vantagens competitivas e que tem o potencial de fato de se valorizar no longo prazo. E aí, de forma resumida, para você escolher boas ações para ganhar dinheiro no longo prazo, você tem que buscar algumas coisas. Primeiro, a empresa tem que ter vantagens competitivas sólidas frente aos seus concorrentes. Ela tem que conseguir se diferenciar de todo o mercado. Segundo, de preferência, se você tiver um mercado, um setor daquela empresa que ele esteja em expansão. Ou seja, na hora que o rio está enchendo, todos os barquinhos vão subir da mesma forma. É um vento a favor ter o setor em expansão. Então, se você tem um setor em expansão e ainda tem vantagens competitivas, além de crescer junto com o setor, você vai crescer mais do que a média. Então, é isso uma coisa interessante para buscar também. E por último, tem que ter bons indicadores financeiros. A empresa tem que ser rentável, ela tem que ser lucrativa e tem que ter um lucro crescente ao longo dos anos também e não pode estar muito endividada para correr o risco de quebrar. Para quem é iniciante, fazer essa escolha sozinho pode ser bastante trabalhoso e muitas vezes pode não conseguir fazer da forma correta. Por isso pode fazer sentido também você contar com a ajuda de algum profissional, às vezes até assinar uma casa de análise, por exemplo, para ter acesso a carteiras recomendadas com os melhores ativos na visão deles e também relatórios de acompanhamento daquelas empresas para, além de você ter a recomendação, você entender o porquê que aquela é uma recomendação, o que eles enxergam de positivo naquela empresa e por que eles estão te mandando comprar também. A Suno Research, por exemplo, é uma casa de análise que faz esse serviço aos seus assinantes. Então, se você quiser conhecer, eles são parceiros aqui do canal, eu acompanho os relatórios deles também, então vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e ver se faz sentido para você. Inclusive, eles estão com uma super promoção agora, que é o plano Suno Start, que é apenas R$ 5,00 por mês, você vai ter recomendações de ações, fundos imobiliários, ETFs e mais uma série de conteúdos para você que é iniciante conseguir dar os seus primeiros passos, conseguir tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Então, se você está vendo esse vídeo, corre nesse link aqui da descrição para não perder a promoção do Suno Start, para acessar isso tudo por R$ 5,00 por mês e ainda ganhar alguns bônus super interessantes que vai estar aqui no link também. Mas se você estiver vendo depois que a promoção de aniversário do Suno Start acabar, você ainda pode assinar qualquer um dos planos da Suno e ter acesso às recomendações daqueles ativos que faz mais sentido para você. Tem a carteira de ações, de fundos imobiliários, o Suno Premium, que tem um relatório completo de todos esses ativos também. Então você pode avaliar para ver aquilo que faz mais sentido para você. Beleza? Espero que você goste. O segundo investimento que nós vamos falar nesse vídeo aqui para você se proteger contra a inflação é o Tesouro IPCA+.
O Tesouro Direto é um programa do governo federal que te permite acessar os títulos públicos federais, ou seja, você consegue investir no Tesouro Nacional, emprestar o seu dinheiro para o governo em troca de juros lá na frente. Existem vários títulos lá dentro, dentre eles o Tesouro IPCA, que é aquele título que vai render o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Isso significa que, independentemente de qual seja a inflação durante o período daquele investimento até o vencimento dele, você sempre vai repor aquela inflação no seu patrimônio e ainda vai ganhar uma taxa pré-fixada ali adicional. Por isso, para você que não quer correr tanto risco assim, quer ter uma renda fixa ali um pouco mais segura, faz sentido você colocar nesse título do Tesouro IPCA justamente para repor a inflação no longo prazo e ainda ter um ganho real, um pequeno ganho acima da inflação. Lembrando que isso só vai acontecer caso você invista e segure aquele dinheiro até o vencimento ali no investimento. Se você quiser resgatar antes do vencimento, você pode resgatar no lucro às vezes muito maior do que você contratou, ou às vezes até mesmo resgatar no prejuízo. Então tenha isso em mente. Se for para investir nesse título, que normalmente é mais de longo prazo, faz sentido você esperar até o vencimento para resgatar, beleza? O terceiro investimento desse vídeo que nós vamos falar aqui para proteger o seu patrimônio contra a inflação são os fundos imobiliários. Fundo imobiliário é uma forma inteligente de você investir em imóveis por meio da Bolsa de Valores. E a grande vantagem disso é que você consegue acessar imóveis com uma qualidade muito maior do que você conseguiria na pessoa física e até mesmo com uma acessibilidade muito maior também. Você não precisa tirar tanto dinheiro do seu bolso assim para começar, por exemplo, não precisa de R$1 milhão para comprar um imóvel. Você com R$100 consegue, ou às vezes até menos do que isso, você já consegue se expor a esses ativos como um todo. E a grande vantagem é que numa pessoa física você teria ali um apartamento, uma lojinha na esquina, ou até mesmo até uma casa, alguma coisa do tipo. Nos fundos imobiliários você consegue acessar shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos e uma série de outros ativos que muitas vezes é totalmente inacessível para uma pessoa física, porque esses imóveis custam muito caro. E além disso, você consegue ter uma gestão especializada, ou seja, tem um gestor ali tomando as melhores decisões de quais imóveis comprar, quais vender, quanto que vai cobrar de aluguel, ele que vai fazer aquele contato com os inquilinos, ele que vai fazer toda a negociação, então você não precisa ter toda essa dor de cabeça, você consegue investir de forma super diversificada em vários estados diferentes, em vários imóveis, com vários inquilinos também. E é agora que vem a pergunta, por que os fundos imobiliários, por que os imóveis ajudam a gente a nos proteger da inflação? E a resposta é que no contrato de aluguel, os aluguéis são corrigidos pelo IGPM, que é o indicador de inflação. Então, por mais que em momentos de crise, como foi o que a gente passou nos últimos anos, a gente não consiga repor 100% da inflação nesses reajustes de aluguel, no longo prazo a gente consegue, de fato, ter essa correção e ainda ter um ganho real acima da inflação. Ou seja, no longo prazo, o contrato, os aluguéis vão ser reajustados pelo IGPM, você vai ter os seus aluguéis ali caindo na sua conta corrente, também ajustados pelo IGPM, pela inflação no longo prazo, e, consequentemente, o preço do imóvel, né, o valor de venda daquele imóvel vai ser corrigido também numa proporção muito parecida. E aí, se você quiser saber como escolher os melhores fundos imobiliários, quais você deve comprar ou não, eu tenho vídeos aqui no canal também mostrando o que você deve analisar, o que você pode olhar para tomar uma decisão se vale a pena ou não, ou então a Suno Research também tem planos exclusivos de fundos imobiliários que você pode acessar em algum desses links da descrição. Vamos então para o quarto investimento que a gente vai falar nesse vídeo aqui, e lembrando que lá no começo do vídeo eu falei que eram 6 investimentos, mas eu vou te dar um bônus lá no final para você chegar até lá. Eu vou te falar um 7º investimento também que pode fazer sentido para sua carteira no longo prazo, fechou? E o quarto investimento desse vídeo então são os títulos de renda fixa, às vezes CDB, LCI, LCA. Basicamente, títulos de renda fixa são aqueles títulos que você empresta o seu dinheiro para o banco em troca de juros. Da mesma forma que acontece com o Tesouro Direto, agora você está fazendo com um banco, com uma instituição financeira. Então você pega o seu dinheiro, empresta para ele, lá no vencimento ele vai te devolver aquele valor acrescido de juros. E aí existem vários tipos de renda fixa com várias rentabilidades diferentes. Pode ser uma rentabilidade pré-fixada, pós-fixada ou até mesmo alguma híbrida, né, indexada a algum índice de inflação, como é o caso do que a gente vai falar aqui agora, que é o que vai adequar aos nossos objetivos. A gente tem CDBs, por exemplo, que rendem 100% do CDI, 120% do CDI, mas esses, no momento, não estão cumprindo o papel que a gente quer de fato, proteger o nosso patrimônio contra a inflação. A inflação ainda está maior do que esses rendimentos. Mas existem alguns títulos de renda fixa que são indexados à inflação. Então, eles vão render IPCA mais alguma taxa pré-fixada. Então, se a gente comprar esse
esse título, independentemente da inflação daqui nos próximos anos, a gente vai ter aquela correção mais o ganho real que a gente estipulou ali na data da compra. Mas só lembrando também que, embora para o objetivo desse vídeo os CDBs com rentabilidade indexada ao IPCA sejam as melhores opções para cumprir esse objetivo em específico, isso não significa que os pré-fixados, que os pós-fixados sejam péssimas opções. Pelo contrário, muitas vezes os que estão associados à inflação, eles só vão ter uma liquidez lá no vencimento, você só vai poder resgatar lá no vencimento, mas existem alguns outros objetivos que esses outros títulos encaixam muito bem. Por exemplo, um CDB de 100% do CDI que tenha liquidez diária pode fazer muito sentido para sua reserva de emergência, por exemplo. Você pode resgatar a qualquer momento e por mais que ali momentaneamente você esteja perdendo para a inflação, ainda assim aquela é a melhor opção para aquele objetivo. Então, lembre-se sempre, o melhor investimento para algum objetivo nem sempre é o melhor investimento para outro objetivo. Cada um vai ter a sua finalidade, então tudo vai depender de quais são os seus objetivos com aquele investimento. Então, como a gente está falando aqui de proteção contra a inflação, então os CDBs, as LCIs, LCAs que estão associadas a algum indicador de inflação, eles vão encaixar melhor nesse vídeo aqui. O quinto investimento desse vídeo aqui que nós vamos falar para proteger o nosso patrimônio contra a inflação são as stocks. E aqui eu não vou estender muito porque elas são exatamente a mesma coisa das ações que a gente falou lá no início do vídeo, só que com a diferença que agora são as ações negociadas nos Estados Unidos. Eu vou focar aqui no porquê que essas opções são ainda melhores para proteger o nosso patrimônio. A grande vantagem das stocks é o fator câmbio da equação, porque agora para você comprar stocks, você precisa mandar o seu dinheiro lá para os Estados Unidos, comprar dólar e depois comprar aquelas ações. Então, quando você faz esse câmbio, você está protegendo o seu patrimônio, querendo ou não, também da inflação, já que a inflação do dólar, historicamente, foi muito menor do que a inflação do real. Em outras palavras, o dólar se desvaloriza em uma velocidade muito menor do que o real se desvalorizou historicamente. E o que significa? Se uma moeda está se desvalorizando muito mais do que a outra, na hora que a gente olhar a cotação das duas, uma frente à outra, significa que uma perdeu muito mais valor em relação à outra. Ou seja, essa aqui está ficando um pouco mais cara frente a essa, que no final do dia significa que essa aqui está ficando cada vez mais barata. Então, para finalizar nesse caso, além de você repor a inflação das empresas, igual a gente mencionou lá no início do vídeo, nesse caso aqui, você também está protegido contra a inflação do real. Ou seja, você está investindo numa moeda forte que se desvaloriza numa velocidade muito menor do que o real, então no longo prazo você acaba ficando com mais dinheiro para você, principalmente se você depois quiser converter esse dinheiro de volta para real. E antes de falar o sexto e o bônus que a gente separou aqui para vocês nesse vídeo, eu quero saber se você chegou até aqui, quem faz parte desse seleto grupo de pessoas que assistem o vídeo até o final. Me conta aqui nos comentários, comenta aí até o fim que eu quero saber se você chegou até aqui, beleza? E o sexto investimento desse vídeo aqui são os ETFs. Se depois de assistir tudo que eu falei aqui, você não tem tempo para escolher os melhores ativos para sua carteira, você não quer ter esse trabalho, não quer assinar a Suno para ter essas recomendações, e você quer simplesmente se expor ao benefício de cada uma dessas classes de ativos, sem ter todo esse trabalho, sem precisar gastar tanto tempo assim todos os meses, você pode investir em cada uma dessas classes de ativos separadamente por meio dos ETFs. E caso você não saiba, um ETF nada mais é do que um fundo de investimento que compra ou várias ações de acordo com algum determinado índice, ou compra várias stocks, compra vários fundos imobiliários, vários títulos de renda fixa. Então você consegue comprar com um único ativo vários outros ativos indiretamente e se expor àquele mercado como um todo. Então você pode comprar um ETF que vai replicar o Ibovespa. Então ele vai comprar as mesmas ações que estão no índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil e você está se expondo às maiores empresas aqui da Bolsa. Você pode comprar um ETF que vai replicar o IFIX, por exemplo, que é um índice que vai comprar os principais fundos imobiliários da Bolsa aqui do Brasil também. Pode comprar um ETF de S&P 500, que vai comprar as 500 maiores empresas negociadas lá nos Estados Unidos. Enfim, você tem essas opções e a maioria delas é super acessível. Você consegue comprar, por exemplo, com 100, 200 reais, você já consegue comprar essas centenas ou até mesmo milhares de ações, fundos imobiliários e diversificar bastante sua carteira, sem muito trabalho, sem muito risco e ainda consegue ter esse benefício de repor a inflação no longo prazo. E agora, de bônus para você que chegou até o final desse vídeo, vamos trazer aqui esse bônus, o sétimo investimento para você repor
repor a inflação, para você proteger o seu patrimônio contra a desvalorização da moeda no longo prazo. E o nome desse investimento aqui é Bitcoin. O Bitcoin é uma criptomoeda que ganhou muita relevância ao longo dos últimos anos. Por ela ser uma moeda descentralizada, por não ter interferência de nenhum banco central, ela vem se tornando cada vez mais popular. Além disso, ela é uma moeda deflacionária, ou seja, uma moeda que não sofre inflação, já que não é possível emitir novos bitcoins. Ela é uma moeda que, a partir do momento que chegar ali no limite de moedas emitidas, ou seja, chegou no limite de bitcoins emitidos, que é de 21 milhões de bitcoins, não é mais possível emitir novas moedas, que é justamente essa a causa da inflação. Então, por exemplo, aqui no real, lá no dólar, os bancos centrais estão emitindo cada vez mais moeda e por isso a moeda vem perdendo valor. Se a gente tem a mesma quantidade de riqueza na economia e agora tem mais moeda em circulação, significa que essa moeda compra cada vez menos. Agora você precisa de mais moeda para comprar os mesmos itens. Os itens aumentam de valor, mas não é porque o preço daquilo aumentou, o valor daquilo aumentou. Não, é porque agora você precisa de mais moeda para comprar as mesmas coisas. E se isso não acontece no Bitcoin, se você não tem mais inflação de Bitcoin, não tem como emitir novos Bitcoins, significa que agora você não vai ter esse problema de ter inflação nesse dinheiro. Você compra o Bitcoin e você está protegido dessa inflação no longo prazo. Obviamente, o Bitcoin eu citei aqui como um exemplo, mas existem várias outras criptomoedas que muitas vezes podem atender de alguma forma esse objetivo também, mas o Bitcoin é a mais famosa, é a mais popular, pelo menos até agora. E eu gravei um vídeo aqui no canal também mostrando na prática como comprar Bitcoin, que você pode acessar clicando no link aqui na descrição também, se você quiser. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e assistir algum desses outros dois também, caso você queira, você pode se interessar em algum deles também, beleza? Um grande abraço e eu te vejo lá.